Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Olá, boa noite. Mais de 2.200.000 imóveis ainda estão sem energia elétrica por causa do vendaval que atingiu São Paulo. Os ventos, que chegaram a quase 100 quilômetros por hora, derrubaram mais de 500 árvores, reflexos da passagem do ciclone extratropical pelo sul e sudeste do país. A força do vendaval assustou muita gente, que enfrentou dificuldade até para caminhar na rua. Segundo a Defesa Civil, a capital paulista registrou rajadas de mais de 98 quilômetros por hora. Mais de 500 árvores caíram na região metropolitana, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ao menos 4 pessoas ficaram feridas. Em São Bernardo do Campo, uma câmera de segurança flagrou o teto de um posto de combustíveis sendo derrubado pela ventania. Na Marginal Pinheiros, uma das principais vias expressas de São Paulo, uma estrutura de sinalização desabou. A queda de árvores causou problemas no trânsito em diversos pontos de São Paulo. Essa fica bem próxima à Marginal Tietê. A força do vento fez com que ela partisse ao meio e grande parte caiu no meio da rua. Os carros precisaram desviar por cima da calçada. Para você ver, e se tem um pedestre, né? Hoje, mais de 2.200.000 imóveis ficaram sem energia. No Ipiranga, Zona Sul, 2 árvores caíram sobre um carro. Um curto-circuito provocou uma explosão. No prédio ao lado, tomadas pegaram fogo por causa da descarga elétrica. E aí tudo começou a pegar fogo e de repente veio a energia elétrica toda pelos fios e explodiu tudo. Na Zona Leste, casas foram destelhadas e um imóvel ficou destruído. Os aeroportos também foram afetados. Em Congonhas, mais de 100 voos foram cancelados. O saguão ficou lotado. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, uma aeronave precisou arremeter por causa da ventania. O transporte público também foi afetado. Com a velocidade reduzida nos trens, a volta para casa foi mais demorada. O vendaval e a chuva forte também atingiram o litoral e o interior de São Paulo. Em Campos do Jordão, um morador morreu soterrado no desmoronamento desta casa. Bombeiros e Defesa Civil trabalharam no resgate. Outras 3 moradias foram interditadas. Em muitas cidades do interior paulista, a chuva forte causou alagamentos e destruição. Esta casa quase desabou. Terror, apavoramento. E eu tenho problema de saúde também. Por causa da tempestade, Campinas decretou estado de atenção e fechou parques. Em Marília, choveu em 24 horas, quase o esperado para dezembro inteiro. Os efeitos do ciclone extratropical causaram também ventania. Na rodovia Mogi-Bertioga, que liga o interior ao litoral de São Paulo, árvores caíram sobre a pista. No litoral paulista, os ventos mais fortes começaram de manhã. Aqui em Santos, atingiram 97 km por hora e causaram estragos. Parte desta fachada desabou. O concreto destruiu o portão. A Defesa Civil interditou parcialmente a área. Em Bertioga, uma escola foi atingida. No litoral sul, o letreiro de uma loja feriu uma mulher. Esse sistema lá em alto mar ele acaba puxando os ventos, mais ou menos, né? Isso, ele puxa os ventos do interior do Brasil, ali da região do Mato Grosso, do Paraná e do interior de São Paulo, sentido alto mar. Por isso esses ventos de sentido noroeste, oeste, vindo aqui para a região do litoral e chegaram de forma intensa, provocando esses danos que a gente comentou. Câmara vota hoje pedido de cassação de Glauber Braga e Carla Zambelli. Inflação recua em novembro e fecha o mês dentro da meta do governo. Comitê de Política Monetária decide manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. Senado quer votar redução de pena de Bolsonaro antes do recesso parlamentar. Presidente americano Donald Trump confirma a apreensão de navio petroleiro na costa da Venezuela. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. Foram presos hoje em São Paulo 2 suspeitos de envolvimento no assalto a um avião pagador no Rio Grande do Sul. Foram levados 14 milhões de reais, no maior roubo já registrado no estado.
A Polícia Federal e as polícias civil e militar foram às ruas nas primeiras horas da manhã. 2 homens foram presos na capital paulista. Eles são apontados como integrantes do núcleo de logística da quadrilha responsável por levar os assaltantes, as armas e o material de apoio de São Paulo até o Rio Grande do Sul. A estrutura permitiu o ataque ao aeroporto da cidade de Caxias do Sul. Com certeza, para que o crime se consumasse da maneira como foi, a tarefa por esses 2 executados foi de suma importância, né? Porque transportavam pessoas, criminosos e materiais, né, sensíveis, utilizados, né, na cena do ataque da aeronave. O roubo aconteceu em junho do ano passado. 9 criminosos fortemente armados, com roupas de policiais e até capacetes, invadiram a área restrita do aeroporto. A quadrilha usou 3 veículos blindados, sendo que 2 estavam pintados como viaturas da PF. Ao todo, mais de 14 milhões de reais foram levados deste avião. Policiais chegaram e trocaram tiros com os assaltantes. No confronto, um criminoso e um sargento da brigada morreram. Segundo a Polícia Federal, as prisões realizadas hoje ajudam a desmantelar parte da estrutura que deu suporte ao roubo. Os investigadores afirmam que outros integrantes da quadrilha continuam foragidos, alguns na Bolívia e outros ainda não foram identificados. Ao todo, já foram indiciados 42 envolvidos no crime, 38 foram presos. Hoje o esforço da Polícia Federal é na descapitalização da organização criminosa, né? Bloqueando ativos, né, bens, veículos, contas bancárias. Segundo a polícia, uma pequena quantidade dos 14 milhões foi recuperada. O valor não foi revelado. A Polícia Federal prendeu 4 pessoas envolvidas com uma organização de exploração sexual que aliciava mulheres no Brasil e as levava para a Espanha. A investigação descobriu que as brasileiras eram convencidas a viajar com a promessa de que receberiam altos valores no exterior. Mas a realidade era bem diferente. Era retirado o passaporte delas, a passagem de volta era cancelada e sofriam ameaças, chegaram a ser obrigadas a fazer às vezes 7, 11 programas por dia. Segundo o delegado, em junho deste ano, 33 mulheres foram libertadas pela polícia espanhola. 28 eram brasileiras com idades entre 18 e 27 anos. Hoje foram cumpridos 4 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Espanha. Os investigadores estimam que os suspeitos tenham lucrado cerca de 40 milhões de reais com o esquema criminoso. A Polícia Federal pediu o bloqueio desse valor das contas dos investigados. Respondem por organização criminosa e também por tráfico de pessoas. A gente tem recebido outras notícias também em outros países da Europa, que no final acaba não sendo aquilo que é vendido aqui no Brasil. O senador Esperidião Amin vai ser o relator do projeto de redução de penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O texto foi aprovado durante a madrugada pela Câmara e deve ser analisado no Senado antes do recesso parlamentar. Na guerra de bastidores, o governo conseguiu adiar a votação por uma semana, com a ajuda do aliado e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Otto Alencar articulou para o texto passar pela CCJ antes de ir a plenário. O Davi Alcolumbre ontem queria votar já hoje. Eu questionei que não seria possível essa votação. Essa votação vai passar pela Assembleia. Essa semana, certamente, senadores vão apresentar emendas, vão discutir. O Senado não é o cartório da Câmara. Escolhido como relator do projeto no Senado, o Esperidião Amin falou sobre o texto com o relator na Câmara, deputado Paulinho da Força. O que eu sei hoje é que há um reconhecimento unânime, se não for unânime, pelo menos de uma fortíssima maioria, de que as penas são exorbitantes. O projeto de redução de penas foi aprovado na Câmara durante a madrugada por 291 votos a favor e 148 contrários. Se você perguntar do fundo do meu coração, eu queria realmente a anistia. Mas o melhor projeto é aquele que é aprovado. E o que tinha condições de ser aprovado nesse momento era a dosimetria. O texto prevê que não devem ser somadas as penas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.
passa a ser aplicada a mais grave. No caso de Jair Bolsonaro, ele foi condenado a 27 anos e 3 meses, com 7 anos e 8 meses em regime fechado. Pela proposta, o período na prisão cai para 2 anos e 4 meses. Depois, o ex-presidente poderia ir para o regime semiaberto. Isso porque o projeto permite que crimes com violência ou grave ameaça também tenham direito à progressão, após o cumprimento de pouco mais de 16% da pena. Além de Bolsonaro, os militares e todos os outros condenados pelo 8 de janeiro seriam beneficiados. A redução de pena ela foi dentro do esperado, que a gente poderia, que com isto, pacificar o Brasil. As pessoas que foram condenadas até 17 anos no dia 8 de janeiro, todas serão soltas. Se for aprovado pelo Senado, o texto vai para análise do presidente Lula, que poderá sancionar, vetar parte ou todo o projeto. Caso o veto seja derrubado pelo Congresso, os governistas falam em recorrer ao Supremo. A proposta teve forte apoio dos partidos do Centrão e da direita. Aliados de Flávio Bolsonaro negam que esse seja o preço para ele desistir da candidatura à presidência. O presidente Lula anunciou hoje investimentos de 39 bilhões de reais em infraestrutura em estados e municípios. Prefeitos e governadores participaram da cerimônia no Palácio do Planalto. Os 39 bilhões de reais vão sair do Fundo de Investimento em Infraestrutura, operado pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O governo também anunciou que já foram executados quase 71% dos mais de 1 trilhão de reais do novo Programa de Aceleração do Crescimento. São quase 945 bilhões de reais investidos em diversas obras de infraestrutura. O PAC começou no meu 3º mandato, numa reunião com 27 governadores dos estados, para que eu ouvisse deles quais as obras de infraestrutura que eles tinham preferência que o governo federal trabalhasse. Nós nunca nos preocupamos em saber de que partido é o governador, em quem que ele votou, o prefeito. A mim não interessa saber. O presidente não comentou a aprovação pela Câmara do projeto de lei que reduz as penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado. O Planalto foi pego de surpresa. Nos bastidores, Lula demonstrou insatisfação, mas em público relativizou as discordâncias com o poder legislativo. Eu digo sempre, eu sou grato ao Congresso, porque com toda a divergência nós aprovamos tudo o que a gente queria. Tudo. Nem 100%, mas às vezes 80%, 70%, 90%. Mas também quando eu era sindicalista eu nunca ganhei tudo que eu queria. Eu estou muito tranquilo com o que está acontecendo no Brasil. Essa desavença da Câmara é própria da democracia. A gente estava desabituado a isso. Sabe? Esse país está mudando para melhor. Pode ter certeza que nós vamos entregar esse país civilizado à sociedade brasileira. Os presidentes da Câmara e do Senado já anunciaram de público que romperam relações com os líderes partidários de Lula, o deputado Lindbergh Farias e o senador Jacques Wagner. A expectativa de auxiliares de Lula é que o presidente vete o projeto que reduz as penas para os condenados na trama golpista. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, recuou da própria decisão e decidiu hoje que qualquer pessoa pode denunciar um ministro da Corte. Antes, ele havia determinado que apenas o Procurador-Geral da República poderia fazer a denúncia. O ministro manteve o mínimo de votos de 2/3 do Senado para o impeachment de um ministro do STF. Voltamos a falar do ciclone extratropical. Foram liberados hoje os corpos da família que foi arrastada por uma enxurrada em Santa Catarina. Uma dor difícil de esquecer. Era um casal de bons corações mesmo, ajudando os outros, que tinha grandes sonhos, que tinha mais coisas para realizar ainda. Júnior é irmão de Mackenzie Bernardi, de 32 anos. Ele, a mulher Michelaine Bernardi, de 37 anos, e a filha do casal, Ketli Bernardi, de 4 meses, morreram em Palhoça na última terça-feira. Durante uma forte chuva, o motorista tentou atravessar a enxurrada e o carro acabou arrastado para um rio. Depois que a água baixou, foi possível identificar os estragos. Nessa parte, o asfalto foi arrancado. E por aqui, a gente ainda encontra o encosto do banco do carro da família.
O casal tinha se mudado do Haiti para Santa Catarina havia mais de 10 anos em busca de uma vida melhor. Eles eram donos de uma imobiliária. A Michi, né, como a gente chama ela foi e é uma mãe incrível. E o Mackenzie também, sem palavras, né, foi uma grande perda, uma lástima. Em um dia, choveu na cidade mais do que o esperado para o mês. Quase 160 milímetros. No mês de dezembro a gente esperava em torno de 40, 50 milímetros no máximo. Então triplicou do que a gente esperava. A prefeitura decretou situação de emergência. 60 pessoas estão desabrigadas. Inundou toda a casa. Inundou toda a casa. No momento que a gente pensou que a chuva ia parar, veio mais forte, diz esta venezuelana que foi encaminhada para um abrigo. Além dos municípios da Grande Florianópolis, a chuva também provocou estragos na região oeste de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, 4 cidades decretaram situação de emergência após a passagem do ciclone extratropical. Depois da tempestade em Osório, no litoral norte gaúcho, esta padaria precisou fechar as portas e não tem prazo para reabrir. A gente não sabe ainda, né? Porque estragou praticamente quase todos os balcões e isso demora para arrumar. Ruas ficaram alagadas e veículos ilhados. Alguns moradores se arriscaram e atravessaram o alagamento com a água na cintura. Destruição também no sul do estado. Em Amaral Ferrador, choveu em 2 dias 3 vezes mais do que o previsto para todo o mês de dezembro. Em Camaquã, a água invadiu um hospital municipal e os pacientes precisaram ser transferidos. O ciclone se deslocou em direção ao oceano, mas antes causou estragos por onde passou. Autoridades alertam para o risco de deslizamentos em diversas regiões do estado. O Rio Grande do Sul segue com tempo instável até hoje à noite, com ventos fortes e pancadas de chuva. Moradores de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, organizaram um mutirão de limpeza e reconstrução. A cidade foi atingida ontem por um tornado de curta duração com ventos de até 120 km por hora. Mais de 70 hectares de plantação de uva foram destruídos. É o nosso ganha-pão, é o nosso trabalho, é onde que envolve todo o setor vinícola, né? Na capital paulista, uma das áreas atingidas e que ainda está sem energia elétrica é o bairro da Aclimação, na Zona Sul. A Maria Fernanda Luxinger está de volta agora ao vivo. Maria Fernanda, boa noite. Oi, Mariana, Fara, boa noite a vocês e a todos. Aqui nesta rua nós encontramos vários galhos soltos e a via está interditada porque vários fios caíram. E tem árvore caída também. Clientes deste bar estão no escuro e alguns imóveis só têm luz com um gerador, mas a maioria está no escuro. Nós temos até um flagrante da explosão de um transformador que foi atingido por galhos de uma árvore. De acordo com a última atualização da concessionária Enel, mais de 26% da cidade de São Paulo está sem luz por causa da ventania. Isso representa mais de 1,5 milhão de endereços. A Prefeitura de São Paulo notificou a Enel e pediu explicações sobre o grande número de veículos da concessionária parados na garagem, enquanto moradores seguem sem luz. O ciclone extratropical avança sobre o mar, mas ainda deixa em alerta as regiões sul e sudeste. Vamos saber os detalhes com a Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana. Mariana, eu destaco a chuvarada e os ventos intensos que continuam nessas regiões. Boa noite para você. Oi, Fara, boa noite. E uma boa noite para você. O ciclone extratropical segue deixando o mar agitado. Agora à noite, as ondas no Rio Grande do Sul podem chegar a 6 metros. Amanhã, ainda há risco de ressaca nos litorais gaúcho e catarinense. O sol aparece entre nuvens com fortes rajadas de vento nessas 3 capitais. Em Curitiba, à tarde faz 26 graus. Em São Paulo, 30. No Rio de Janeiro, ainda mais quente, 36 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta para a ocorrência de vendavais entre 60 e 100 km por hora de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Nas imagens de satélite, as instabilidades estão próximas ao sul do país. Amanhã, o ciclone extratropical começa a se afastar, mas ainda provoca ventos fortes no litoral do Rio Grande do Sul,
com rajadas de até 80 km por hora. No sudeste, a chuva vem em forma de pancadas, em São Paulo e no sul de Minas Gerais. No centro-oeste, há risco de tempestades no sul de Mato Grosso do Sul, Paraná e em partes do norte e do nordeste. Em Porto Alegre, faz 29 graus à tarde. Em Vitória, 34, 27 em Brasília, 31 em Belém e até 32 graus no Recife. Tempo Delivery. O Dário é de Roseira, São Paulo. Boa noite, Dário. Entre amanhã e sexta-feira, o sol aparece entre nuvens e as máximas variam entre 30 e 31 graus. No sábado, a chuva vem à tarde. A Jennifer pediu a previsão para Itajaí, Santa Catarina. Boa noite, Jennifer. Quinta-feira com sol entre nuvens, faz 31 graus. Na sexta, as pancadas vêm à noite. No sábado, chuva forte o dia todo e a temperatura cai para 23 graus. Mande sua mensagem para a gente com a hashtag você no JR. Mariana Fara. Obrigado, Giovana. Ainda hoje no Jornal da Record, turista americano é preso em flagrante após agredir a namorada no Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, o técnico Abel Ferreira renovou o contrato com o Palmeiras. O anúncio foi feito hoje. O novo vínculo do português vai até o fim de 2027. Abel chegou ao clube em 2020. Ele é o treinador mais longevo e vitorioso da história do Palmeiras. Mas nesta temporada foi vice-campeão paulista, vice da Libertadores e do Brasileirão. Algumas frustrações, mas longe de ser uma temporada ruim, né? Mariana, Fara. É isso, Paloma. Obrigada. Você vai ver a seguir. O Banco Central mantém a taxa básica de juros em 15% ao ano. E também, homem é preso suspeito de jogar mulher do 10º andar em São Paulo. Câmeras de segurança do condomínio registraram uma série de agressões antes da queda. Imagens de câmeras de segurança provocaram uma reviravolta no caso da mulher que aparentemente tinha caído do 10º andar de um prédio em São Paulo. Pois é, inicialmente a morte dela foi tratada como um acidente, mas agora é investigada como feminicídio. A análise das imagens das câmeras de segurança que mostram Catiane Gomes, de 26 anos, sendo agredida com socos na garagem e arrastada para o elevador, levou a justiça a decretar a prisão temporária do marido dela. Alex Bispo dos Santos, de 40 anos, é suspeito de jogar a esposa do 10º andar deste condomínio onde o casal morava, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. 7 pessoas já prestaram depoimentos. Algumas disseram ter ouvido gritos e pedidos de socorro naquela madrugada. A briga durou cerca de 2 horas, segundo as investigações. 15 minutos antes da queda, a porta do banheiro do apartamento onde o casal vivia foi arrombada. Esta foto mostra que a fechadura foi arrancada. Na delegacia, a versão dada por Alex foi a de que a esposa pediu ajuda para sair, ao ficar trancada no banheiro. E ainda se estivesse trancada, ele poderia tentar abrir com a chave de fenda. Não é uma fechadura complicada. Com a versão dele não se encaixa. Neste vídeo, ele chora ao lado do caixão da mulher durante o velório no Ceará. Como é que ele faz uma coisa dessa? E simplesmente vem no velório e faz todo aquele teatro. O casal, que vivia junto havia 5 anos, voltava de uma festa. Alex já havia cumprido pena por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e por participar de um sequestro relâmpago em 2003. No dia do crime, o marido negou as agressões e afirmou que ela se jogou do apartamento. Nós já temos indícios suficientes para poder afirmar que tudo indica ter havido um feminicídio, que não foi suicídio. A defesa de Alex nega que ele tenha envolvimento com a morte da esposa. No Rio de Janeiro, as imagens de uma câmera de segurança do elevador foram fundamentais para a prisão de um turista americano. O vídeo flagrou o momento em que ele agride a namorada. Uma cena revoltante. Tudo registrado pelas câmeras de segurança do elevador. O homem agride a namorada com socos e chutes. Ela tenta se proteger.
O ataque aconteceu em outubro em um prédio em Botafogo, na zona sul do Rio. O casal de turistas americanos tinha alugado um apartamento para passar as férias. A síndica chamou a polícia e mostrou as imagens. A violência aconteceu, a gente precisa denunciar. Não importa se era aluguel, se eram moradores, a gente não pode tolerar a violência de forma alguma. Este vizinho prestou socorro à vítima, que ficou ferida na cabeça. Vieram falar que ela tomou mais de 20 pontos, ou seja, não era uma lesão pequena, realmente era uma lesão bem extensa e profunda. Eric Christian Dias foi preso em flagrante. 2 semanas depois, foi solto. As imagens fazem parte do processo que teve audiência nesta terça-feira. A defesa disse que o americano colabora com a justiça. Ele responde em liberdade por lesão corporal. Os registros de violência doméstica não param de subir no Brasil. Os casos tiveram um aumento de quase 8,5% em relação ao ano passado. Até outubro deste ano, já foram feitas mais de 920 mil notificações. Os feminicídios também estão em alta. De acordo com o Ministério da Justiça, mais de 1.100 mulheres foram assassinadas no país, uma média de 4 por dia. O Banco Central americano reduziu a taxa de juros pela 3ª vez seguida. O corte foi de 0,25 ponto percentual. Agora, os juros básicos dos Estados Unidos estão na faixa de 3,25% a 3,75% ao ano. É o menor nível desde setembro de 2022. As quedas consecutivas dos juros e a melhora dos índices econômicos ajudaram na popularidade de Donald Trump. A aprovação do presidente americano subiu para 41%. E o Banco Central do Brasil manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. O índice segue no maior nível em quase 20 anos. Mais cedo, o IBGE divulgou que a inflação em novembro foi a menor para o mês desde 2018 e voltou a ficar dentro da meta do Conselho Monetário. O índice que mede a inflação do Brasil desacelerou em novembro. O IPCA ficou em 0,18%, o menor patamar para o mês dos últimos 7 anos. Alimentos como o tomate, o leite e o arroz caíram e puxaram a desaceleração, que só não foi maior por causa da alta das passagens aéreas e da energia elétrica. Grande parte dessa desinflação que a gente viu foi por conta do câmbio. A gente teve o real bastante valorizado ao longo do ano. Esse preço de alimento ele arrefeceu bastante. Então, pelo menos nas gôndolas no supermercado, em 2026, a gente deve ver preços de alimentos bem mais comportados. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 4,46%, dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. A economia vai entrar bem o ano, nós vamos entrar num ciclo bom, a inflação está já dentro da meta, o crescimento de novo foi maior do que o mercado previa. A subida dos preços perdeu força, o que ainda não foi suficiente para baixar os juros no país. Hoje, o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15%, decisão que já estava no radar do mercado. Eu acredito que o Banco Central foi conservador em não sinalizar ainda uma queda da taxa Selic. A gente espera que hoje a taxa Selic, em patamares muito altos de 15%, caia até por volta de 13% até o finalzinho de 2026, mas o ciclo não se encerra aí, o ciclo continua em 2027. Isso deve gerar um novo impulso para a economia nesses próximos anos. E você vai ver daqui a pouco, a Câmara vota a cassação dos mandatos dos deputados Glauber Braga e Carla Zambelli. E também Donald Trump afirma que os Estados Unidos interceptaram um navio petroleiro perto da costa da Venezuela. O presidente americano diz que a ação militar aconteceu por um bom motivo. Os Estados Unidos apreenderam um navio petroleiro na costa da Venezuela. A ação foi anunciada hoje pelo presidente Donald Trump. Agora à noite, o governo divulgou imagens da operação. Trump confirmou a apreensão do petroleiro da Venezuela durante entrevista coletiva na Casa Branca. Seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. A Procuradoria-Geral dos Estados Unidos divulgou imagens do momento em que o navio é tomado pelos agentes federais americanos.
Os militares chegam em helicópteros e rendem o comandante da embarcação. A operação foi realizada pelo FBI, Guarda Costeira Americana e os departamentos de Guerra e de Segurança Nacional. O presidente Donald Trump disse que a ação ocorreu por um bom motivo e que espera ficar com o petróleo do navio. O governo Trump pressiona a Venezuela em meio ao aumento da presença militar no Caribe e no Pacífico, com a justificativa de combater o tráfico de drogas. Mais cedo, 2 caças americanos sobrevoaram a costa do país. Depois da apreensão, o presidente venezuelano criticou o intervencionismo do governo americano e pediu paz. A vencedora do Nobel da Paz, Maria Corina Machado, fez uma viagem secreta da Venezuela até a Noruega. Mas o prêmio teve que ser recebido pela filha dela. Corina avisou por telefone que não chegaria a tempo para a cerimônia. A filha dela, Ana Corina Machado, leu um discurso escrito pela mãe. Este prêmio carrega um significado profundo. Ele lembra ao mundo que a democracia é essencial para a paz. A venezuelana Maria Corina Machado, de 58 anos, recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela defesa da democracia contra a ditadura de Nicolás Maduro. Corina vive escondida na Venezuela e está proibida de deixar o país. Mas, segundo fontes do governo americano, ela chegou hoje à Europa depois de viajar de barco até o Caribe e embarcar em um avião até a Noruega. Embora ela não possa comparecer a esta cerimônia e aos eventos de hoje, estamos profundamente felizes em confirmar que ela está segura e que estará conosco aqui em Oslo, disse o presidente do Comitê do Nobel. Here in Oslo. Jorgen Friednes ainda pediu para Nicolás Maduro renunciar e aceitar a derrota nas eleições do ano passado. Corina, impedida de concorrer, foi perseguida e chegou a ser presa. Ainda no noticiário internacional, o ex-presidente da Bolívia, Luiz Arce, foi preso hoje em La Paz. Arce, que deixou o cargo há pouco mais de um mês, foi detido em casa. Segundo uma aliada do ex-presidente, ele teria sido preso sem mandado judicial e levado a uma sede da Polícia Nacional. A Procuradoria da Bolívia teria aberto uma investigação sobre desvios do fundo indígena, quando Arce ainda era presidente do país. De volta ao Brasil, o país registrou o 6º ano seguido de queda no número de nascimentos. Foram 2.380.000 entre 2023 e 2024, um recuo de 5,8% em relação ao ano anterior. O número de divórcios também caiu 2,8%, com 428 mil divórcios, e a última vez que houve essa queda foi em 2019. Já o número de casamentos aumentou 0,9%, com quase 950 mil registros. São dados do IBGE. A Caixa Econômica Federal voltou a permitir a contratação de mais de um financiamento imobiliário pela mesma pessoa. A regra estava suspensa desde novembro do ano passado por falta de recursos. A retomada atende a uma demanda do mercado de construção civil e amplia alternativas para famílias e investidores na compra de um segundo imóvel, mesmo que já tenham um contrato ativo. O financiamento pode ser feito para pagamento em até 35 anos. A Justiça Federal em Minas Gerais suspendeu os benefícios vitalícios a que Jair Bolsonaro tem direito como ex-presidente. 2 veículos oficiais com motorista, 4 seguranças e 2 assessores. Segundo a Casa Civil, de janeiro a novembro, o custo desses benefícios foi de R$ 994 mil. A decisão é liminar e cabe recurso. A sessão que vai decidir sobre a cassação ou não do mandato dos deputados Glauber Braga e Carla Zambelli acontece agora no plenário da Câmara. E a repórter Vanessa Lima acompanha em Brasília. Vanessa, boa noite.
Boa noite, Mariana, Fara e a todos. Agora é o momento em que os deputados dizem se são contra ou a favor da cassação. O relator, deputado Paulo Magalhães, já se manifestou a favor da perda do mandato. Glauber Braga também falou aqui no plenário. Ele é acusado de agredir com chutes um ativista do Movimento Brasil Livre, o MBL, em abril do ano passado. Glauber disse que apenas defendeu a família e que não se arrepende. Ontem, ele foi retirado à força da cadeira da presidência da Câmara, o que causou uma confusão generalizada. Hoje, a entrada de jornalistas teve regras mais rígidas, mas as equipes conseguiram acesso ao plenário. Agora há pouco, Glauber e aliados protocolaram uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República contra Hugo Mota por lesão corporal e violência política de gênero. Nesta quarta-feira, os parlamentares também devem votar a cassação da deputada Carla Zambelli, que já foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal e está presa na Itália. E hoje o presidente Hugo Mota deu prazo de 5 sessões para que os deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem se defendam. Os dois estão nos Estados Unidos e também podem ter os mandatos cassados. Fara, Mariana. Obrigado pelas informações, Vanessa. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto Antifacção, que reúne medidas para enfrentar o crime organizado no país. A proposta cria um marco legal para combater facções e milícias que dominam comunidades inteiras, endurece penas e amplia recursos para a segurança pública, especialmente na área de inteligência. Homicídios cometidos por integrantes de organizações criminosas passam a ter pena de reclusão de 20 a 40 anos, em vez dos atuais 12 a 30 anos. Se for aprovado em plenário, o texto voltará à Câmara, já que foi alterado pelos senadores. Mãe e filho foram atingidos por balas perdidas dentro de um apartamento na zona norte do Rio. Segundo a polícia, houve um tiroteio quando um grupo criminoso planejava invadir uma comunidade. As marcas da violência ficaram espalhadas pelas ruas. Moradores da região acordaram assustados. A sensação, primeiramente, é de se querer se abrigar e realmente verificar o que está acontecendo. A gente levou um susto, aí meus filhos, que ainda estavam acordados, entraram no quarto, falaram assim: mãe, abaixa que está dando um tiro. Uma moradora e o filho de 15 anos foram atingidos neste prédio, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. As vítimas foram levadas para o hospital e já receberam alta. O confronto aconteceu durante um cerco de policiais a criminosos que estavam em um carro roubado. O motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. 5 suspeitos foram baleados. Um deles morreu no local. De acordo com a polícia, o grupo tem ligação com o Comando Vermelho e pretendia invadir uma comunidade controlada por uma facção rival, o Terceiro Comando Puro. Os criminosos já participaram de outros ataques. Eles chegavam a usar uniformes escolares para não levantar suspeitas da ação. Eles foram autores de outras tentativas de invasões em outras comunidades do Terceiro Comando Puro e nessas outras ações eles utilizavam esses uniformes escolares para não chamar atenção. Com o grupo foram apreendidos fuzis, pistolas e grande quantidade de munição. Agora nós vamos falar da campanha da Abades, que faz um trabalho essencial para a saúde, bem-estar e a educação de pessoas com deficiência intelectual e com autismo. Na Abades, cada doação faz diferença e ajuda a manter os atendimentos que transformam vidas, como a do Murilo, que hoje corre rumo a uma nova história. Preparo, orientação e então a largada. Como atleta paralímpico, Murilo tem uma rotina intensa de treinos. Ele compete na categoria de base, classe T20, destinada a atletas com deficiência intelectual. Para chegar aqui, a corrida começou fora das pistas, na sala de terapias, para ganhar confiança, disciplina e uma habilidade fundamental, a comunicação. Eu tinha muita dificuldade em ler. E hoje você se sente mais confiante? Sim, mais confiante, até conversar com as pessoas.
Há 2 anos, Murilo participa do projeto Viver Bem da Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. O programa conta com profissionais que acolhem, orientam e preparam adolescentes para o mercado de trabalho. Quando a gente monta essa carta de apresentação, é com o objetivo de que o Murilo consiga entender onde ele estava, quem eu sou, qual é a minha história, quais foram as minhas conquistas, no que dentro da sua realidade hoje, dentro de tudo que você já conquistou, você ainda precisa melhorar. Aqui, nos atendimentos, ele tem saído muito bem, com todas as atividades propostas, né? Com a leitura, escrita, interpretação. A força de Murilo vem de casa, da avó, Dona Elaine, que lutou muito para conquistar a guarda dos netos. Dos 4, 3 nasceram com deficiência intelectual provocada pelo uso de drogas e álcool da mãe durante a gestação. A preocupação que eu tenho com o Murilo não é o hoje, que ele está bem, ó, um menino lindo, maravilhoso, entendeu? Mas é o amanhã, ainda mais quando o genético falou que ele tinha síndrome de alcoólica fetal. A síndrome alcoólica fetal é causada pela exposição ao álcool durante a gestação. As consequências são problemas neurológicos, cognitivos e comportamentais. Hoje, com o trabalho da Abades e com o incentivo da avó, o Murilo já tem mais autonomia e segurança. O trabalho da Abades tem ajudado o Murilo a traçar metas audaciosas. Com apenas 17 anos, ele já conquistou várias medalhas e vem treinando forte aqui no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro para diminuir os tempos das provas. Mais do que correr rápido, Murilo sabe que o esporte profissional também exige outras habilidades dos atletas. Ele já vem evoluindo de uma forma fantástica na fala, no comportamento, né, na postura de atleta e de uma pessoa do bem, né? Então já vem mudando, já vem reparando, já vem conversando com ele sobre isso, parabenizando, né? Cada vitória é celebrada de perto aqui na Abades, que desde 1952 promove inclusão e cidadania para seguir ajudando o Murilo e mais de 1.200 famílias que são atendidas hoje na instituição. A Abades precisa da sua doação. Quando você se propõe a fazer algo por alguém, faça o melhor. E a gente faz isso aqui na Abades. Eu chamo isso de investir em pessoas. Cada um pode fazer exatamente isso, abraçar a Abades, acreditar, validar o nosso trabalho, nos ajudar, nos apoiar. Investir em pessoas é o maior e melhor investimento. A construção de um futuro cheio de possibilidades para crianças e jovens como o Murilo também depende de você. Faça a sua doação. Ajude e abrace a Abades. Sabe o que pode mudar a vida de uma criança com autismo e deficiência intelectual? Um simples gesto. Com a sua doação, você garante tratamento, educação e inclusão para quem mais precisa. Doe agora mesmo. Use a chave Pix doe@abades.org.br ou acesse o QR Code que aparece na ssua tela. Se preferir, você também pode doar pelos telefones. Para doar R$10, ligue 0500 508 0010. Para doar R$20, 0500 508 0020. E para doar R$40, 0500 508 0040. No site você encontra outras formas de doação. Abrace a Abades. À 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. As reportagens de hoje você pode rever no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você também pode acompanhar a programação da Record ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Boa noite. Excelente noite para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.